E aí, empacou, desempaca comigo? Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e bem-vindos e bem-vindas a mais um Desempaca, uns resumos aí que a gente faz das matérias para vocês pegarem bem. O tema de hoje, movimentos sociais, tema bem cobrado aí no Enem e vestibulares, tá bom? Lembrando que os links aqui das minhas redes sociais, onde eu aviso tudo que a gente vai ter, estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, bem como meu canal de lives na Twitch. E também os textos que eu coloco aqui nas tarjas estão aqui na descrição. Vamos lá então começar. Movimentos sociais são a expressão da sociedade civil de forma coletiva. Movimentos, eles só podem ser coletivos, tá? Então não são individuais. Que combatem a exclusão social de alguma forma em diversos segmentos ou em diversas áreas, ou levantam aí, defendem diversas bandeiras. Defendendo, principalmente quando a gente fala que combate as desigualdades sociais, a exclusão social, estão defendendo as minorias. Não necessariamente, quando a gente fala em minorias, isso é muito importante de se destacar, quando a gente fala em minorias demográficas, não são necessariamente minorias demográficas. O que a gente define aí por minorias? São pessoas, grupos de pessoas, são minorias que estão sujeitas às classes dominantes, certo? Então, elas têm os seus direitos sociais, seus direitos civis, seus direitos individuais prejudicados. É isso que são minorias. Elas representam, em grande parte, ou grandes momentos da história, a maioria até demográfica da população, mas que tem os seus direitos reduzidos, estão sujeitos às classes dominantes. Por isso que a gente fala de minorias, não são necessariamente demográficas. E os movimentos sociais, gente, eles existem no mundo, mas acho que é muito mais fácil a gente trazer os exemplos brasileiros, porque a gente consegue lembrar muito bem. Existem aí basicamente dois grandes tipos de movimentos sociais. Os movimentos sociais mais conhecidos aí são os chamados movimentos sociais estruturais. O que significa? Eles têm uma base, uma estrutura sólida formada ao longo dos anos. Eles continuam a existir independente das conjunturas, certo? Eles estão ali, inclusive, defendendo as suas bandeiras de luta e reivindicando e também denunciando as desigualdades históricas de um país que ainda não se resolveram. Então eles têm motivo para continuar existindo. Então vamos dar exemplo, como por exemplo o movimento negro, na verdade os diversos segmentos do movimento negro no Brasil, ou o movimento feminista. E o mais famoso que a gente pode trazer aqui para exemplificar para vocês é o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eles denunciam, o MST denuncia no Brasil a desigualdade fundiária, que na verdade é histórica, é de séculos, quando a gente for pensar lá em período de sesmarias, mas naquele tempo não existia MST. O MST surgiu com a República, a sigla MST surgiu nos anos 80, mas existiam outros movimentos que deram origem ao MST desde décadas passadas, as ligas camponesas e por aí vai. E por que ele continua existindo? Por que ele é estrutural? Porque as desigualdades estruturais no Brasil, principalmente ligadas à questão fundiária, desigualdade fundiária, a distribuição de terra, distribuição fundiária no Brasil, é uma realidade e ela não foi superada. Então a MST está ali criticando e levantando suas bandeiras de lutas de maior igualdade fundiária de terra, o que gera alimentação, que gera o combate às desigualdades nesse sentido. Então ele é estrutural, ele continua a existir, é um processo de construção ao longo de décadas. E existem também os movimentos sociais, que são movimentos sociais que a gente chama de conjunturais. Eles estão de acordo com aquela conjuntura específica e muitas vezes, quando essa conjuntura se transforma ou ela muda, eles não têm mais o sentido de existir. É importante destacar também, eles são mais rápidos, então, eles não são estruturados ao longo de anos, ao longo de décadas. Importante dizer também que esses movimentos conjunturais, eles podem surgir através de organização, inclusive de outros movimentos estruturais, isso é importante destacar. Então você tem movimentos estruturais que geram um movimento social conjuntural naquela conjuntura específica, mas depois esse conjuntural deixa de existir, o estrutural continua. Ou então pode surgir de forma espontânea também, certo? Então, assim, sem necessariamente você ter organizações ou outros movimentos
iniciando esse processo, mas podem vir a incorporar depois. Como assim? Vamos dar exemplo que fica mais fácil. Eu acho que dos dois grandes exemplos que a gente tem aqui, a gente pode falar de movimentos sociais ligados principalmente ao movimento Diretas Já, lá em 1984. Qual que era a conjuntura da época em 1984? A ditadura militar estava acabando. Para a ditadura militar acabar, a discussão que estava sendo feita era: ela vai acabar por eleição direta ou por via indireta? O Congresso que vai votar por via indireta, o novo presidente, ou vai ser o povo votando? E aí você teve a emenda Dante de Oliveira, que era do deputado federal Dante de Oliveira, na época do MDB, PMDB já, que queria, que propôs, pela Constituição, a emenda constitucional, que a eleição acabasse por voto do povo. Então surgiu um movimento social ali chamado Movimento Diretas Já, reivindicando ou fazendo pressão ao Congresso para aprovar a emenda Dante de Oliveira. Não foi aprovada, naquele momento a eleição, então em 85, foi indireta, o Congresso votou, mas a ditadura acabou, de certa forma não, a ditadura acabou. Então o movimento Diretas Já não tem mais sentido de existir. Ele foi composto inclusive por outros movimentos sociais também estruturais. Um outro grande exemplo disso é o movimento Fora Collor, ou também conhecido como Caras Pintadas. De acordo com o contexto de 1992, a corrupção promovida pelo governo Collor e o tesoureiro durante a campanha, Paulo César Farias, fez com que as pessoas fossem às ruas, os estudantes, os trabalhadores, os partidos políticos, movimentos sociais, fossem às ruas reivindicar ou pressionar, na verdade, o Congresso a aprovar o processo de impeachment do Fernando Collor de Mello, certo? E naquele processo foi aprovado o impeachment, Collor foi impeachmentado em 1992, depois ele deixa de existir, ele não tem sentido deixar continuar a sua existência. Então nós temos aí um outro movimento que é espontâneo, depois ele deixa de existir, entenderam? Então ele é conjuntural, você pode usar outros exemplos, você pode até chegar em 2013, nas manifestações de 2013, onde surgem movimentos ali em prol da crítica, por exemplo, à Copa do Mundo de 2016, mas em 2013 você teve a Copa das Confederações, a Copa foi de 2014, mas em 2013 você teve a Copa das Confederações, crítica àquele momento, aquele modelo. Depois que ele não tem sentido deixar de existir para aquele contexto. Mas outras lutas continuam com movimentos estruturais. E outros movimentos conjunturais podem surgir ao longo do tempo também. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês, de coração. Um grande beijo. Fui!